Oi, pessoal! Eu sou a Débora, professora coordenadora da Educação Especial, aqui no Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de Pindamonhangaba. E no vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre as aulas híbridas e a educação especial. Nós já estamos um pouco mais de um ano vivendo essa pandemia da Covid-19. E como que ficam os alunos da educação especial, alunos com deficiência, alunos que possuem o TEA, transtorno do espectro autista, os alunos com altas habilidades de superdotação, como eles ficam diante as aulas que acontecem de forma remota e as aulas que acontecem de forma presencial, constituindo aí o ensino híbrido. É preciso se pensar nestes alunos, nas especificidades, nas necessidades especiais de cada um. Agora, no momento em que a gente retoma com aulas presenciais e permanece ainda com aulas remotas, é importante a gente considerar que a disponibilização de apoios e recursos que já eram ofertados a estes alunos, público-alvo da educação especial, precisam ser mantidos, de forma com que se garanta a permanência desses alunos. Então, recursos, adaptações que já eram oferecidas aos alunos, elas precisam ser sempre mantidas, considerando que esses alunos eles possuem especificidades que demandam aí em adaptações, como por exemplo adaptações do currículo, adaptações de acesso mesmo aos roteiros de aprendizagem, às aulas online. Então é preciso se pensar nessas especificidades, nas adaptações necessárias para se manter a aprendizagem em constante desenvolvimento, Acolhimento a essas especificidades é fundamental. O professor acolher aquele aluno, aquela necessidade especial que ele tem, que vai demandar adaptações necessárias, vai demandar um trabalho mesmo do professor, no sentido de que, ao planejar um roteiro de atividade, ao planejar uma aula online, ele precisa pensar naqueles alunos, quais são as especificidades de cada um e o que vai ser preciso modificar, adequar ou flexibilizar durante as suas aulas para garantir o desenvolvimento da aprendizagem desse aluno. As adaptações, elas são necessárias em todo esse processo. Adaptar um currículo, então o professor que ele é especialista do componente curricular dele, pensando em todo o processo de aprendizagem desse aluno, aquele conteúdo que está sendo trabalhado, o roteiro de estudo que é proposto para esse estudante, quais são as adaptações que são necessárias para que esse aluno possa conseguir ter o acesso a esse conteúdo e desenvolver a sua aprendizagem. Tudo isso vai gerar inclusão. O aluno, a partir do momento que consegue participar efetivamente da aprendizagem, consegue ser o protagonista também da sua aprendizagem, ele é de fato incluso, e consegue ter a participação aí efetiva dentro das atividades da escola. Com a continuidade das aulas remotas e agora com as aulas presenciais, é necessário também que os professores continuem o trabalho com a adaptação de materiais didáticos para os alunos público-alvo da educação especial. É importante que esse cuidado permaneça. É fundamental que essas adaptações, essas adequações sejam garantidas para o aluno da educação especial em todo o processo, seja no desenvolvimento de um roteiro em casa, seja no desenvolvimento de uma aula online, seja no desenvolvimento de uma aula presencial. As adaptações elas precisam estar presentes em todo o processo, para garantir com que esse aluno possa, de fato, aprender e não tenha prejuízo em sua aprendizagem ao longo do ensino híbrido. E o CMSP? Como que fica? Como que o aluno acompanha? É preciso adaptar. O CMSP é o Centro de Mídias da Rede Estadual de São Paulo. Ele foi criado já no ano passado, assim que começou a pandemia e as aulas presenciais foram suspensas. O CMSP ele oferece ao aluno as aulas de todos os componentes curriculares. E o aluno da educação especial, que tem um comprometimento cognitivo, o aluno autista, o aluno com síndrome de Down, como que esse aluno vai acompanhar essas aulas? É preciso que o professor saiba aquilo que está sendo trabalhado nessas aulas para que ele possa oferecer as adaptações, as flexibilizações, as adequações necessárias para que esse aluno possa também ter acesso ao conteúdo que está sendo trabalhado no CMSP. Então,
Se determinada escola optou para que os alunos eles façam em casa as aulas do CMSP, esse aluno da educação especial ele precisa ter garantido também o acesso a esse conteúdo. E como que ele vai conseguir isso? Por meio dessa parceria que o professor do regular, o professor especializado também da sala de recursos, precisa ter nesse movimento colaborativo que vai influenciar diretamente na aprendizagem do aluno público-alvo da educação especial. Então, é fundamental que todos os profissionais da educação envolvidos no ensino e aprendizagem desse aluno possam conversar, possam juntos pensar em estratégias, adaptações que vão viabilizar o acesso ao conteúdo a esse aluno. Aqui eu trago para vocês uma consideração muito importante, considerando aulas online, aulas no CMSP, roteiros de aprendizagem e aulas presenciais também. O processamento visual. Os nossos alunos público-alvo da educação especial, eles precisam sempre de recursos visuais, de materiais concretos. Por isso é fundamental adaptar o conteúdo, fornecer instruções de maneira visual, usando imagens, objetos ou animação, que pode ajudar o aluno público-alvo da educação especial a processar as informações de forma mais eficiente e menos estressante. Os nossos alunos, ao longo do processo de aprendizagem, todas as barreiras que eles acabam encontrando, as dificuldades que eles sofrem, isso gera muito estresse. Então, o máximo possível que o professor puder facilitar, né, utilizando palavras claras, objetivando o conteúdo, tendo esse olhar especial, vai fazer com que o aluno ele consiga participar mais ativamente, de forma protagonista mesmo de seu aprendizado, trabalhando com emoções positivas e deixando de lado emoções negativas. Então, para a comunicação com este nosso estudante público-alvo da educação especial acontecer, é fundamental se atentar à utilização da linguagem com ele, né? E sendo sempre uma linguagem objetiva, uma linguagem direta e clara. Os alunos eles respondem melhor e de forma mais independente também a instruções mais claras e mais livres de metáforas e outros recursos linguísticos que possam causar um duplo sentido, por exemplo. No caso de alunos autistas que sempre entendem no sentido literal, sempre se atentar à utilização de metáforas, né? Esse roteiro de estudo, a linguagem, ela está sendo acessível a esse aluno? Ou será que é uma linguagem que está muito rica em metáforas, recursos linguísticos que podem causar uma dificuldade de compreensão do nosso estudante e gerar um estresse ali naquele processo? Lembrando que muitas vezes em casa o aluno talvez não tenha sempre o apoio de um responsável ou pelo fato também do professor não estar próximo a ele para esclarecer as dúvidas. Então, se atentar a essas questões, deixando sempre o roteiro e as aulas mais claras possíveis. E algumas sugestões que são fundamentais também ao longo desse processo. Identificar e conhecer as condições deste estudante para acessar o espaço de aprendizagem, os materiais, os recursos didáticos e pedagógicos também que são disponíveis, as metodologias que estão sendo utilizadas. Então você, professor, está planejando um roteiro de estudo, está fazendo uma adaptação, uma aula online, você sabe qual que é a realidade do seu aluno? Quais recursos ele tem em casa? Será que ele tem um acesso à internet, tem um celular, tem um computador? Ou será que ele não tem, né? Então, você vai fazer um roteiro de estudo adaptado a essa realidade desse estudante. É sempre importante você conhecer a condição do estudante para poder planejar de acordo com o que seja possível a ele. Elaborar o planejamento pedagógico em conjunto com o professor especializado. Como eu comentei, é fundamental estabelecer essa parceria entre professor do regular e professor especializado, um apoiando o outro. O professor especializado, pelo fato dele muitas vezes prestar o atendimento especializado ao aluno de forma individual ou em pequenos grupos, ele consegue ter um conhecimento mais profundo sobre aquele aluno. Então ele pode contribuir aí com informações riquíssimas, né, de estratégias, sugestões que vão viabilizar a inclusão desse aluno. Avaliar a funcionalidade e a aplicabilidade dos roteiros. Então, você está planejando um roteiro, está fazendo uma adaptação de uma aula que foi exibida pelo CMSP. Esse roteiro, da maneira como ele está sendo oferecido para o aluno, tem uma função na vida dele? Tem uma função de acordo com a especificidade dele?
Então é fundamental também se atentar a essa aplicabilidade do roteiro, daquele conteúdo que você está propondo, da aprendizagem que você está propondo para esse aluno. Registrar o planejamento, o desenvolvimento e os resultados que foram obtidos ao longo do processo. Isso é fundamental também para poder conseguir, com mais clareza, observar, avaliar esse aluno ao longo de todo o processo. Então registra as adaptações curriculares que foram necessárias, as estratégias que você utilizou, né, com esse aluno ou com a turma no geral, os resultados daquele aluno. Sempre ter esse registro para que você consiga observar os avanços do estudante e assim propor novos desafios, novas aprendizagens. E aqui, por fim, utilizar as tecnologias assistivas. As tecnologias assistivas, elas garantem com que os nossos alunos possam ter acesso aos conteúdos. Então, um aluno com baixa visão, ele pode utilizar de aplicativos no celular, por exemplo, que ampliam aquilo que está escrito. Um aluno cego pode utilizar um software que sintetiza a voz e faz a leitura em voz alta de textos escritos. Um aluno que tem um comprometimento motor, que não consegue segurar com firmeza no lápis, ele precisa de um apoio para poder segurar no lápis. Então, em casa mesmo, o pai, a mãe pode pegar um pregador de roupa e, colocando no lápis, o aluno ele consegue ter o apoio com aquele pregador e consegue escrever. Então, são, às vezes, pequenos ajustes, pequenas adaptações que vão garantir para o estudante o acesso. E, por fim, a gente fala sobre a garantia do direito à educação a todos os alunos, né? Considerando todo esse contexto que a gente está vivendo de ensino híbrido, todos os desafios que os professores estão enfrentando, planejando roteiros de atividades para serem desenvolvidos em casa, planejando aulas online, acompanhando também aulas no centro de mídias. É fundamental com que se tenha um olhar especial às especificidades dos estudantes, aquelas necessidades que precisam ser atendidas para que o aluno consiga aprender de fato e não tenha tanto prejuízo na aprendizagem. Então é fundamental com que nesse momento a gente pense em todos os alunos, né? E ao planejar um roteiro de atividades para a turma em geral, se atente se tem um aluno ali que precisa de uma atenção especial, precisa de uma adequação, de um ajuste, para que ele consiga ter acesso, assim como os demais alunos. Então, a gente fica aqui com essa reflexão, né, de sempre atender a todos, para que os nossos alunos possam não ter prejuízos na aprendizagem durante esse período de aulas híbridas. Bom, eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!